Quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor no segundo livro da Bíblia, em Êxodo, no capítulo 17. Êxodo capítulo 17. Vamos fazer a leitura dos versos 8 em diante. Se você está sem a palavra do Senhor em suas mãos, temos aí projetado e você poderá acompanhar a leitura, que diz assim: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai, e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro do monte, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, cansadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe clamou, e lhe chamou: O Senhor é minha bandeira. E disse: Porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque, de geração em geração. Amém. Que Deus abençoe sua palavra lida. Oremos uma vez mais. Vamos pedir que Deus fale conosco através dela nesta hora. Maravilhoso Deus e nosso eterno Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por estarmos em Tua presença, poder cantar ao Senhor, por poder confessar os nossos pecados, por poder falar contigo em oração e por também ouvir a Tua voz. Já ouvimos na leitura do salmo que introduziu este culto, já ouvimos por meio desses louvores que nos elevaram a alma em rendição, em adoração ao nome que é santo, o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. E agora, Senhor, queremos ouvir pela ministração da Tua palavra. Pedimos, ó Deus, fala conosco através do Teu Santo Espírito e ministra, ó Deus, para que Tu nos aumentes a fé, a confiança em Ti e nos dê vitória contra o pecado e assim possamos viver em novidade de vida, glorificando ao nome de Jesus. Fala conosco, ó Deus, estamos aqui para Te ouvir, em nome e para a glória de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, Moisés recebeu de Deus uma missão árdua de liderar um povo, um exército formado por ex-escravos, um povo que tinha os pés no deserto, mas a cabeça continuava no Egito, com saudade da comida, da bebida, das festas, mesmo escravos como eles viviam lá. E perambulando pelo deserto, Moisés tinha que ouvir a murmuração desse povo o tempo todo. Na primeira dificuldade que surgia naquela longa peregrinação, foram 40 anos andando pelo deserto, aquele povo abria a boca não para clamar ao Senhor, mas para reclamar contra Deus, murmurando contra Moisés, aquele que foi separado por Deus para liderar esta missão de êxodo, de resgate, da saída do povo do Egito em direção à terra de Canaã. Ele só foi bem sucedido, não porque ele era um homem líder nato, capaz. Na verdade, ele se viu incapaz e indigno quando foi chamado por Deus para fazer isso, dizendo: Senhor, primeiro eu sou um homem de duras palavras, eu não sei me comunicar bem, como que eu vou liderar um exército formado não de guerreiros preparados, mas de famílias, de animais, de crianças, por meio do deserto, um povo que não está acostumado a guerrear, um povo que sairá da nação mais poderosa da época. Em nome de quem eu vou chegar lá e vou conversar com o faraó e convencer este povo a deixar aquela vida que era uma vida de escravos, mas para se aventurarem no deserto? E aí Deus falou que ele ia em nome do Eu Sou
o que sou, em nome do Senhor dos Exércitos, do Deus Criador e do Deus que seria redentor daquele povo, resgatador daquele povo, que viria a ser a nação que se chama pelo seu nome. E assim aconteceu, irmão. Só que no início dessa jornada, o povo passou por algumas dificuldades de ordem básica. Primeiro, nós percebemos que essa batalha que está registrada aqui no capítulo 17 de Êxodo, ela acontece logo após a saída daquele povo do Egito. Lembra que esse povo, para sair do Egito, foi necessário que Deus, com poderosa e potente mão, viesse a julgar todos aqueles falsos deuses, aquelas falsas divindades do Egito por meio das 10 pragas. E aí, quem liderou esse movimento, seguindo as ordens de Deus, coisas até inesperadas e inexplicáveis, foi o seu servo Moisés. E Moisés assim foi usado por Deus para retirar aquele povo e liderar nessa peregrinação, enquanto Deus ia purificando o povo, convertendo da sua idolatria e trazendo para aquele povo uma nova perspectiva de vida. Eles deveriam se tornar uma nação, por meio de quem viria o Redentor de todas as nações. E aí, quando Moisés está nesse trajeto inicial, se os irmãos voltarem a página para o capítulo 16, perceberão que uma das primeiras dificuldades que eles tiveram que enfrentar foi a fome. Eles eram escravos, mas eles comiam. Não comiam o que queriam, mas tinha comida. E agora eles se veem no deserto, sem comida. E aí há uma grande murmuração. Pelo menos lá no Egito nós tínhamos peixe, nós tínhamos pão, nós tínhamos alguma coisa para comer. E agora nós estamos no meio do deserto, nessa sequidão toda, sem perspectiva de alimentar a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos. E acontece aquele evento, aquele fenômeno sobrenatural de Deus enviar o alimento, não por iFood, não por Uber Eats, mas direto do céu, derramando o maná para alimentar toda aquela multidão. O povo murmura, porque começa a enjoar daquele bolinho que tinha um certo gosto de mel e que era nutritivo e conseguiria trazer toda uma capacidade de nutrição daquele povo para continuar caminhando no deserto. Aí Deus manda codornizes. E depois, quando nós chegamos no capítulo 17, nós vemos agora uma outra queixa, uma outra murmuração por falta de água. E é nesse evento aqui que Deus manda que Moisés pegue o seu cajado, o seu bordão, e fira a rocha. E da rocha jorrou água que descedentou aquelas pessoas. E aí logo em seguida, usando aí essa conjunção, então veio Amaleque e pelejou contra Israel. Veja que aquele povo que agora reclamava primeiro de uma necessidade básica que Deus haveria de atender miraculosamente com o maná. Depois de ver isso, o povo sente sede e em vez de falar assim, já que nós clamamos a Deus, nós reclamamos a Deus e Moisés orou ao Senhor e Ele nos deu de comer, está faltando água, vamos fazer o mesmo. Mas não, vamos reclamar. E houve grande murmuração a ponto de Moisés dizer, Senhor, o que é que eu faço com esse povo? Esse povo não confia, eles acabaram de ver as 10 pragas, água se convertendo em sangue, peste de piolhos, de coisas horríveis que aconteceram contra aqueles que não queriam deixar que o povo de Deus fosse libertado e fosse para a terra prometida. Eles viram coisas fantásticas acontecerem e continuam vendo. Com esse mesmo cajado, Moisés tinha aberto o mar vermelho para que a pés enxutos eles passassem por lá, tinha ferido o rio também há poucas páginas aqui atrás, tinha derramado agora através da sua oração alimento, maná, algo precioso que não se perdia, não se vencia, que trazia nutrição e deleite naquele alimento celestial. E agora eles continuam reclamando e Moisés diz, Senhor, eu acho que esse povo é povo de dura cerviz, é um povo de coração endurecido, incrédulo, incapaz de crer no Senhor. E mais uma vez, Deus instrui Moisés para que pegue o seu cajado, fira a rocha e de lá jorrou a água que descedentou aquelas pessoas. Mas agora o problema não é comida, não é bebida, mas é guerra. E aí, irmãos, veja que coisa curiosa. Enquanto aquele povo era escravo, eles não tinham inimigos. Eles eram escravizados pelos egípcios, mas eles estavam lá. Não havia guerra. Egito era a nação mais poderosa, militarmente falando, economicamente falando. Mas agora que eles foram libertos, ganharam junto com a liberdade vários inimigos. E aí, mais uma vez, eles se voltam contra Moisés e contra Deus para murmurarem diante do receio de uma guerra, daquilo que estava prestes a acontecer, que ameaçava as suas vidas.
E mais uma vez, Moisés se coloca diante do Senhor para ouvir de Deus as instruções que poderia trazer livramento para aquele povo. Uma aplicação que já me salta à mente aqui, irmãos, inicial, é que assim, mesmo Moisés, sendo um homem temente a Deus, que tinha comunhão plena, íntima com o Senhor, depois que ele morreu, Josué, que foi seu sucessor, disse que não houve profeta depois de Moisés que falasse face a face com Deus. Excluindo Jesus Cristo, que é a própria revelação encarnada, a palavra de Deus encarnada, o verbo que se fez carne, Moisés era considerado o maior profeta. Era um homem temente que falava com Deus, que ouvia Deus como vocês estão me ouvindo agora. Que era direcionado pelo Senhor, que foi chamado pessoalmente por Ele. Mas apesar de ser um homem temente a Deus, que buscava ter comunhão com o Senhor e buscava viver em obediência, passava por tribulações, passava por angústias, por sofrimentos, por frustrações, inclusive dentro da sua própria família. O seu próprio irmão Arão ajudou a construir um bezerro de ouro quando Moisés se demorava no monte, páginas à frente aqui no capítulo 19 e 20, para receber de Deus a lei, os mandamentos que dirigiriam aquela nova nação que estava se constituindo ou se reconstituindo. E Moisés estava o tempo todo em comunhão com Deus, mas isso não impedia que as lutas chegassem à sua casa e à sua vida. Esse tal da mensagem bíblica que algumas pessoas tentam pregar, dizendo que o sofrimento, a luta, a decepção, a frustração, a perseguição, as coisas dando errado para a gente, as pedras no meio do caminho, devem ser sinais de que Deus não está conosco, ou pelo menos representaria a ausência da bênção de Deus sobre nós, é mentirosa. É falsa, porque o tempo todo nós vemos homens e mulheres de Deus caminhando em dificuldades e sofrimentos, mas tudo isso compondo o quadro geral dessa transformação do caráter desses homens e mulheres de Deus em filhos tementes ao seu Pai, que tudo lhes dá, inclusive provações. E aí nós vemos, irmãos, o próprio Jesus dizendo que não veio trazer paz à terra. O profeta maior por excelência, o verbo que se fez carne, que veio revelar quem é Deus e o seu propósito para a humanidade, ele mesmo disse: eu não vim para trazer paz, e sim guerra, vim para trazer espada. Porque é impossível que aqueles que se achegam para fazerem parte do povo de Deus e receberem dele essa comissão de indo fazer discípulos de um rei que governará eternamente sobre toda a terra, que deve fazer tudo para com que a gente o conheça e conhecendo o ame, e o ame obedecendo a sua palavra e seguindo as suas leis, certamente enfrentaremos resistências e oposições. Por isso que ele falou que no mundo nós teríamos sim aflições, mas seríamos animados dia após dia, porque lembraremos que Cristo já venceu todas elas. E que estamos com Cristo, e se somos dele, pertencemos também ao povo que já é mais do que vencedor, por meio daquele que nos amou. E aí, irmãos, agora Deus estava dando uma vitória, não para tirar a fome do povo, e não para livrá-lo da sede, mas para livrá-lo da morte por espada. Esse povo aqui, os amalequitas, eram descendentes de Esaú, o irmão gêmeo de Jacó. Lembra da história que os gêmeos nasceram e aí Jacó engana Esaú para comprar dele o direito da primogenitura, oferecendo um prato de lentilhas, e Esaú, que não tinha temor no coração, não valorizava as coisas de Deus, vende facilmente e depois tenta reaver isso, e aí surge uma guerra interna naquela família, a família é separada, Jacó vai embora e Esaú promete vingança. Só que mesmo depois da reconciliação dos irmãos, os descendentes deles continuaram divididos. E nós vemos essa oposição voltando-se agora contra o povo depois que havia saído do Egito. Mas o que é mais curioso aqui é que este povo, que costumava ter algumas estratégias militares, que nós poderíamos chamar de covardes, eles esperavam que as pessoas passassem, os homens, aqueles que andavam mais rápido, e iam cercando por detrás aqueles que ficavam para trás, as crianças que andavam mais lentamente, o gado, as pessoas mais idosas, os agricultores que vinham atrás. Eles começavam a atacar o exército para enfraquecê-los e matar aqueles que eram mais frágeis. E depois eles conseguiam ter uma vantagem numérica para guerrear e conquistar suas vitórias. Mas diante dessa ameaça, deste medo, das dúvidas, como que Deus nos trouxe aqui para morrer no deserto? É isso mesmo o propósito dele?
Ele mata a nossa fome, mata a nossa sede, mas permite que pessoas venham a nos matar e matar nossos filhos. Eis que Deus ordena mais uma vez para que seu servo Moisés prepare o exército, mas suba no monte para interceder pelo povo, e Deus lhe daria vitória. Só que a grande curiosidade aqui é o modo como isso aconteceu. Porque diz a história que nós acabamos de ler, que Moisés subiu no alto do monte, e de lá ele erguia a mão que segurava o seu bordão, o seu cajado. Ele erguia as duas mãos. Enquanto ele estava erguendo as suas mãos, Israel prevalecia, vencia a batalha. Mas quando por cansaço ele baixava para descansar um pouco seus braços, simplesmente o exército inimigo prevalecia contra Israel. E aí, os seus dois ajudantes, Hur e Arão, tiveram a ideia de colocar uma pedra para que ele se assentasse, e ficaram cada um de um lado, segurando e apoiando o seu braço, para que assim Israel obtivesse vitória. E aí, irmãos, o que é que a gente interpreta nisso tudo? É interessante que nesse texto aqui, no verso 15, Deus se revela através de um nome, inspirando Moisés a chamá-lo de Jeová Nissi. O Senhor é a minha bandeira, o Senhor é a nossa vitória. Mas essa vitória veio através deste ato curioso, inesperado, e que é alvo de algumas especulações e interpretações equivocadas. Se nós buscarmos, por exemplo, algumas interpretações alegóricas que foram dadas ao longo da história, nós temos, por exemplo, Justino Mártir, que é considerado um dos pais da igreja, nasceu ali no finzinho do século I, início do século II, ou seja, logo após a era apostólica, né? E ele interpretou de dois modos principais como que aquele gesto de erguer as mãos representava ali o poder de Jesus, o Redentor e Salvador das nações, e como Jesus também aparecia através de Josué. De Josué, ele usou o nome. Josué se chamava, primeiramente, Oséias, que significa salvação. Depois ele teve o nome mudado para Josué, que significa o Senhor é a salvação. Do Senhor vem a nossa salvação. E só que essa palavra aqui, se nós transferirmos ela, traduzirmos ela para o grego, a variação que vai aparecer é Yeshua, Jesus, o Salvador dos homens. Dele vem a salvação do Senhor. E aí ele faz essa ponte para dizer, Josué prefigurava, era um tipo de Jesus, porque tinha o seu nome, e por meio dele ele venceu a guerra e salvou da morte aquela multidão. Um outro modo que ele passa a enxergar Jesus nessa história é através do movimento de Moisés. Ele diz que Moisés abriu seus braços em forma de cruz. E assim Jesus estava ali, dando livramento da morte eterna para aquelas pessoas, livrando da morte física naquela batalha. Parece interessante, não é? A gente pensar nesses movimentos. Mas é claro que aqui Justino tomou uma liberdade textual para imaginar que o movimento de Moisés seria em forma de cruz. Eu não sei vocês, mas quando eu leio esse texto, eu não imagino ele fazendo assim. Eu imagino ele erguendo alto com o seu cajado, né? Mas independente disso, como que a gente poderia transpor e interpretar essas ideias? É interessante, irmãos, porque o simbolismo do texto bíblico, ele está presente em toda a Bíblia, não só em textos narrativos, né? Só que em textos narrativos, eles se tornam meio desafiadores mesmo para a gente. A gente precisa compreender à luz do todo. E à luz da história da redenção, a gente vê verso a verso, eu peço que vocês acompanhem comigo, a partir do verso 8, como que é o contexto geral daquilo que Moisés está escrevendo para nós aqui e que é revelação da salvação, desse plano geral da salvação através de Jesus. O verso 8 diz que veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. A primeira pergunta que nós fazemos ao texto é: qual a lógica de os crentes terem inimigos? Os crentes que são chamados para amar a Deus sobre todas as coisas e amarem ao próximo como a si mesmo, essa não foi uma lei nova que Cristo deu, ele estava ali significando, trazendo o entendimento de Levítico, que já tinha dito isso, previsto na lei, que nós demonstramos o amor a Deus quando amamos ao próximo como a nós mesmos. E como é que esse povo atraía tantos inimigos? Como é que isso é? Qual a lógica disso? E aí nós lembramos do início de todas as coisas, no livro anterior, o livro dos princípios, Gênesis. Em Gênesis capítulo 3, verso 15, eu peço que os irmãos abram lá, só para a gente verificar
com exatidão as palavras de Moisés nesse texto, Gênesis capítulo 3, verso 15. Logo após a queda em pecado, de Adão e Eva, Jesus traz ali juízos para a serpente, para a mulher e para Adão. Mas eis que ele anuncia uma redenção, uma salvação, o primeiro evangelho. E aí Deus diz assim: porém inimizade entre ti, dizendo isso para a serpente, e a mulher, Eva, entre a tua descendência, serpente, e o seu descendente, o descendente da mulher. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui, anunciado pela boca do próprio Deus, inicia-se uma oposição histórica e uma divisão na humanidade. Duas linhagens caminhariam para sentidos opostos. A linhagem daqueles que seriam inimigos do descendente da mulher e a linhagem daqueles que andariam como parceiros, como sujeitos, como submissos à descendência daquela mulher. E aí nós vemos claramente, irmãos, nós pudéssemos fazer essa progressão histórica aqui, passando pelos grandes personagens bíblicos, já a partir de Gênesis 4, com os dois filhos, Caim mata Abel, Sete substitui Abel, e dali Caim tem Lameque, e vai seguindo caminhos piores do que seu pai, ele vai se distanciando cada vez mais do Senhor, e do outro lado dessa bifurcação, nós temos Sete, que clamou a Deus, e depois dele veio ali Noé, e através dele veio a promessa da preservação da vida, e vem Davi e vem Cristo. Então nós vemos esses dois caminhos opostos, só que eles não estão distantes, eles estão em oposição constante. E aí, irmãos, nós lembramos aqui das palavras de Jesus. Ele disse que nós seríamos injuriados, perseguidos por causa da justiça, por causa da obediência ao mandamento do Senhor, de buscarmos a Deus, de vivermos para a sua glória. Teríamos uma forte oposição, os inimigos da nossa alma, não apenas as pessoas e exércitos inimigos. Nós não vivemos em país em contexto de guerra, mas nós guerreamos contra os inimigos da nossa alma, o nosso próprio pecado, o diabo, e aquilo que o diabo usa para nos enlaçar com tentações, que é o sistema mundano de pensar. Lutamos e guerreamos contra nós mesmos, contra o pecado que habita em nós, contra o mundo e contra Satanás. E contra todos aqueles que seguem a linhagem da serpente, a antiga serpente, a inimiga do Senhor. E aí nós vemos que não deveria ser diferente disso. E não devemos, hoje, portanto, nos desesperar quando passamos por provações e por oposições assim. Quem aqui tem uma história para contar de quando conheceu o Senhor e passou a levar a sério a vida com Deus, de como você foi de repente rejeitado pelos seus amigos, rejeitado ou desprezado pelos seus familiares? Aquele almoço que rolava todo domingo não rola mais, você não é mais convidado para algumas festas de casamento, de aniversário. Quantos aqui perderam amigos que consideravam os melhores ou os verdadeiros amigos? Porque o seu caminho agora estava em oposição ao modo de vida que você tinha anteriormente. E agora você se vê muitas vezes sozinho e sofrendo angústias, porque você agora é alguém que tem uma fé genuína naquele que é o odiado das nações. É interessante a gente perceber isso. Tem um texto de um profeta na Bíblia, de vez em quando a gente canta algumas músicas e precisa fazer uns ajustes nelas, E é uma música que nós, como jovens, gostávamos bastante de cantar aqui na igreja, inclusive nos sábados. E ela cantava sobre Jesus como sendo o desejado das nações. Essa é uma expressão de um dos profetas menores da Bíblia, Só que o contexto lá, o que é desejado entre as nações? Dinheiro, poder, fama, riquezas, prazeres. Porque, na verdade, o mundo jaz no maligno. A amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Nós estamos no mundo, mas não pertencemos a esse modo de pensar mundano. O que nos move não são as riquezas, dinheiros, deleites e prazeres. O que nos move é viver para a glória de Deus, entendendo o seu propósito para a nossa vida, na perspectiva do que está reservado para nós, não uma Canaã terrena. Aquilo era sinal do que viria,
novos céus e nova terra, onde nos deleitaremos por toda a eternidade. De modo que podemos passar por angústias e aflições aqui, sabendo que no porvir nos deleitaremos em descanso, consolo, alegria, livre do pecado, da doença, do escárnio e da perseguição. Mas no verso 9, voltando para o nosso texto, Moisés continua dizendo assim: com isso, já que houve essa ameaça de guerra, ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, e peleja contra Amaleque, e amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Aqui Moisés age de maneira prática, conduzido por Deus, para proteger o seu povo. O que estava em jogo aqui, irmãos, não era uma batalha, um povo contra outro povo. O que estava aqui em xeque era a preservação dessa linhagem, descendente de Adão, de Abel, depois Sete, de Noé, de todos que vinham ali naquela linhagem do povo de Deus, de onde viria o descendente da mulher. E aí Moisés coloca Josué para liderar homens guerreiros para proteger e preservar aquele povo de onde nasceria o Salvador dos homens. Só que quando nós olhamos para nós hoje, a gente lembra dessa história e de tantas outras, de tantos livramentos que Deus deu a essa pequena nação. Era para esse povo ter sido exterminado logo ali ao sair do Egito. Foi preciso que Deus abrisse o mar vermelho e eles pudessem passar, porque o exército de Faraó vinha atrás para esmagá-los. Foi preciso que Deus fizesse milagres de trazer uma nuvem para guiá-los durante o dia, como uma bússola, um GPS preciso, né? Para livrá-los também do calor extremo do deserto durante o dia, uma coluna de fogo à noite para guiá-los também e para aquecê-los. Deus estava o tempo todo livrando esse povo, e se não fosse as mãos poderosas de Deus, esse povo haveria sido destruído. E Deus nunca deixou que seu povo fosse exterminado. Satanás imaginava que venceria essa batalha, mesmo tendo ouvido de Deus que a sua cabeça seria esmagada quando ela fosse morder o calcanhar daquele descendente. Satanás imaginava que, por exemplo, naquela perseguição que ele fez contra esse povo aqui, passando por vários povos muito mais poderosos, terras de gigantes, terra de guerreiros experientes, um povo enfraquecido, caminhando, perambulando pelo deserto, e Deus o tempo todo dando livramento para aquele povo. O nosso contexto hoje não é diferente, irmãos. Nós não vivemos em uma guerra física, e a nossa arma não são as armas carnais. Mas se você, por exemplo, for para o Salmo de número 20, que é um texto do Antigo Testamento, obviamente, mas veja como as nossas armas nunca foram carnais, sempre foram dependentes de um agir sobrenatural do Senhor. Salmo de número 20, o verso 7. Vamos ler do verso 6. Diz assim: agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu, com a vitória ou a vitoriosa força de sua destra. Uns confiam em carros e outros confiam em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Se nós avançarmos para um texto do Novo Testamento, em Efésios capítulo 6, um texto bastante conhecido também, acerca das nossas armas espirituais, contra toda oposição, potestade, principados e forças do maligno contra a igreja. Nós vemos, por exemplo, a partir do verso 12, ou melhor, a partir do verso 10, Efésios capítulo 6, verso 10 em diante, o apóstolo Paulo nos dizer assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Vamos ler juntos o verso 12? Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra todos os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. As armaduras que nós temos é a nossa salvação, a fé, a palavra, a comunhão uns com os outros e com Deus Todo-Poderoso. As nossas armas sempre foram essas. O desespero batia no coração daquela nação quando eles olhavam para as suas armas físicas, carnais, os seus músculos, o seu tamanho, e diziam: nós vamos morrer,
seremos esmagados, destruídos. Deus nos abandonou para morrer aqui no deserto. Mas Deus sempre levantava aquele remanescente fiel, Moisés, para erguer as mãos e rogar pela providência sobrenatural do Senhor dos exércitos, do Deus de toda a terra, do Deus que criou todas as coisas e que governa a história. A vida deles não era algo aleatório, sem sentido e sem explicação. Deus estava conduzindo aquele povo, como diz Deuteronômio capítulo 8, para provar-lhes e ver o que havia em seu coração. Deus estava extirpando do coração daquele povo aquele modo de viver dependente da própria força, da própria inteligência e sabedoria, que os conduziu não para uma liberdade, mas para uma escravidão, não aquela do Egito apenas, mas para a escravidão do pecado, aquela que nos faz viver para nós mesmos e esperar que as coisas deem certo. O que Deus está nos chamando, irmãos, é para uma confiança absoluta no senhorio dele na nossa vida, e que os meios, os recursos que virão para nós, para nos dar livramento na nossa vida, no nosso corpo, na nossa saúde, nas nossas finanças, na proteção dos nossos, da nossa casa, em tudo o que precisamos para vivermos aqui, vem dele, vem do Senhor. E as nossas armas são a fé, a esperança, o amor, a confiança naquele que tudo pode, naquele que não frustra nenhum dos seus planos, porque todos eles se cumprem, porque foram estabelecidos antes mesmo de nós termos sido criados. É essa confiança que Deus queria gerar no coração daquelas pessoas incrédulas, idólatras, que se acostumaram a caminhar distante do Senhor e que acabaram se acostumando a viver assim. E que acabaram sentindo saudades do tempo da escravidão e do tempo do pecado. Mas Deus é um Deus gracioso, misericordioso, paciente, longânimo e assaz benigno. Ele caminhava com o povo. Ele estava do lado do povo, acampado com aquele povo, ouvindo as murmurações daquele povo. Mas ele amava aquele povo. Deus nos ama, mesmo sem nós merecermos. Deus ouve todas as queixas e lamentos, não apenas dos nossos lábios, mas do nosso próprio coração. Deus sonda e vê toda a incredulidade da nossa alma sequiosa e faminta de encontrar satisfações no aqui e no agora. E apesar disso, Ele olha para nós com um olhar de graça e de amor que nos aceita e que faz com que sejamos provados, não para sermos destruídos, mas para sermos libertados e vivermos com Ele e para Ele. Nos versos 10 a 12, voltando lá para o nosso texto de Êxodo, capítulo 17, chegamos no ápice dessa história. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, não desceu lá para a batalha. Ele, Arão e Hur subiram para o monte, para o outeiro. E quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, estavam cansadas. Por isso também pegaram uma pedra e a puseram para que nela ele se assentasse. E Arão e Hur sustentavam as suas mãos, um de um lado e outro do outro, e assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. Aqui nós entendemos, irmãos, que quando Deus chamou Moisés com esta missão, além de Deus dizer, eu estarei contigo, a minha presença será com você, as minhas palavras, os meus conselhos guiarão a sua jornada, você não estará sozinho. Ele também colocou pessoas para estarem ao lado de Moisés, para ajudarem, para darem suporte nessa missão difícil. E aí nós entendemos, irmãos, aqui, que precisamos uns dos outros em nossa luta de hoje, a nossa luta contra o pecado. É muito comum nós ouvirmos alguns discursos, e esse período de pandemia, de quarentena, reforçou um falso entendimento acerca da dependência de estarmos juntos para cultuarmos a Deus num local, com hora marcada, com a mesma pregação, os mesmos louvores cantados, o culto público como nós fazemos. Porque se já havia uma tentação
de as pessoas acharem que é possível ser crente, verdadeiro, cristão, servo do Senhor, sem necessariamente estar neste local, na igreja, em comunhão uns com os outros, participando dos meios de graça comunitários, dos sacramentos, de todo este ambiente de adoração coletiva ao Senhor, que eu poderia ficar em casa e assistir o culto da internet, e que isso não me faria falta, porque eu poderia inclusive escolher melhores pregadores, melhores equipes de louvor, melhores dirigentes de culto, e acompanhar um culto de uma igreja mais estruturada, e que me agrade ao meu estilo. Isso tudo cai por terra quando nós percebemos que em toda a Escritura, o que Deus coloca de recurso fundamental para que sejamos sustentados no dia a dia da nossa labuta contra o pecado, contra Satanás e contra o mundo, é a coletividade dos santos que se reúnem e que suportam uns aos outros, que carregam as cruzes uns dos outros, que apoiam e pegam nas mãos uns dos outros, para darem suporte quando cansados estamos e derrotados estamos sendo, pelas fraquezas, pelo cansaço, pela frustração, pelas decepções. E aí vem alguém com uma palavra que ergue nosso braço direito, vem alguém com uma oração que ergue nosso braço esquerdo, vem alguém com um abraço que nos acalenta e nos dá um assento, e faz com que repousemos a nossa alma, sabendo que não estamos sozinhos, guerreamos nessa guerra uns com os outros, porque o Senhor dos Exércitos está conosco. Ele dirige a sua igreja como um corpo, membros que dependem uns dos outros, e que foram colocados nesse mesmo corpo, porque recebem esses mesmos nutrientes, e quando um está fraco, outro chega para dar apoio. Quando um não tem forças mais para caminhar, chega outro e coloca ali nos ombros. E quando alguém está prestes a desistir de tudo, porque a fome já bateu, a sede já chegou, e os adversários já estão cercando a retaguarda do exército da sua casa, eis que vem um exército de outros irmãos e irmãs, que nos cercam, nos abraçam, nos recebem, e se importam conosco. Eu louvo a Deus, irmãos, porque nós vimos isso acontecer nesses dias tão cruéis que passamos longe uns dos outros. Estávamos longe fisicamente, não poderia ser diferente. Mas como irmãos aqui, irmãos que estão ali também nos acompanhando, se uniram para suportar as dificuldades uns dos outros. Grandes coisas fez o Senhor através da sua igreja. E muitas pessoas dizem, mas eu não vi isso acontecer, mas eu não fiquei sabendo. Irmãos que perderam o emprego foram sustentados por outros irmãos. Irmãos que perderam entes queridos e foram abraçados e consolados, e foram recebidos em uma outra família, que passou a ser a sua família também, em momentos de dores e dúvidas e angústias. É porque está na hora de você entrar neste corpo, se ver parte, olhar para as necessidades uns dos outros e dizer, estou aqui. Não somente venha a mim, mas eu preciso ir até você, como você está. O que é que eu posso fazer por você? Nem todos temos as mesmas condições financeiras, irmãos, a mesma força física, as mesmas capacidades, habilidades. Mas é por isso que Deus nos fez assim, diversos, mas unidos, diferentes, mas juntos, porque precisamos uns dos outros, e nos complementamos e nos ajudamos em nossas fraquezas. Isso é ser corpo, isso é ser igreja. Se todos nós tivéssemos os mesmos dons, as mesmas capacidades, do que serviria todas elas? Senão para a nossa própria vaidade, o nosso próprio engrandecimento. É por isso que, ao olhar para o nosso lado, vemos alguém que, tão diferente de nós, se parece tanto com a gente, porque tem fraquezas, tem necessidades, tem habilidades, tem virtudes, que vão nos ajudar e que me darão a oportunidade de ajudá-lo a caminhar também. Aqueles irmãos seguram no braço de Moisés, que sustentava aquele bordão,
sustentava aquela outra mão que, erguendo para os céus, simbolizava ali a maior expressão de dependência de alguém que precisava de uma intervenção celestial. Porque da terra, com as mãos baixas, com as mãos cansadas, sobrecarregadas, aquele fardo seria impossível de sustentar e eles seriam tragados mesmo. Mas no apoio uns dos outros, o Senhor dos céus desce à terra, trazendo vitória para todos. Bendito seja o Deus da igreja. Não o Deus de alguém, de uma certa igreja e denominação, o Deus do povo que se chama pelo seu nome, povo de toda língua, tribo e nação, que são guiados por amor para servir uns aos outros e receber de Deus a bênção que traz a salvação. Mas qual o significado que você está só cercando a ideia e eu estou curioso para você falar o que é que significa os braços? Não é a cruz, o que seria então? Interessante, quando a gente lê textos assim, nós ficamos ansiosos para tentar pegar esses significados literalistas, alegóricos, para tentar ver Jesus direto no texto e passar direto para a redenção final, para o plano que aponta para a cruz. Cristo falou assim: toda a Escritura fala de mim. As Escrituras todas apontam para a missão de Cristo, para a sua vida, morte, ressurreição e ascensão. Como que nós podemos chegar até Jesus aqui, irmãos? Nós lembramos aqui que, ao levantar aquele bordão, Moisés estava usando um instrumento que não tinha poder algum nele mesmo. Não era um instrumento mágico, uma varinha mágica, ou um bordão, um cajado mágico. Mas foi algo que Deus o deu e disse e apontou qual seria o uso daquele bordão nas mãos de Moisés, através da fé, sendo direcionado pelo Senhor. Quando nós voltamos lá para Êxodo, se você puder voltar para o capítulo 7 e lembrar qual foi a primeira praga que Deus usou para libertar o povo do Egito, na sequência de 10, esta aqui foi a primeira, nós lembramos que Deus mandou que Moisés pegasse esse bordão e tocasse nas águas do Egito. Veja só, a partir do verso 20. Fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes havia ordenado. Isso é importante, irmãos. Não é o poder do instrumento, nem o poder das mãos de quem segura. É o poder da palavra de Deus. Fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e seus oficiais. E toda a água do rio se tornou em sangue, de sorte que os peixes que estavam no rio morreram, o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Este mesmo bordão aqui foi usado antes para mostrar diante de Faraó que aquele que estava indo em nome do Eu Sou era de fato usado por este Deus para trazer libertação para aquele povo, e foi este bordão que havia se transformado em serpentes. E aí os magos conseguiram imitar aquela proeza, converteram ali algumas estacas em serpentes, mas a serpente do cajado que Moisés carregava tragou, destruiu as demais serpentes. Foi esse mesmo cajado que agora ferira este rio, e foi este mesmo cajado que abriu o Mar Vermelho, e foi este mesmo cajado, como nós vimos, que feriu a rocha que descedentou todo aquele povo. E é este mesmo cajado que Deus manda que Moisés levante, erga diante de todos, para demonstrar que ali não era exército contra exército, não era Moisés e Josué contra Amaleque, era o Deus Todo-Poderoso que estava presente e daria livramento. Quando nós olhamos para Lucas capítulo 9, versos 1 e 2, nas palavras do próprio Jesus, Lucas capítulo 9, versos 1 e 2. Nessa progressão histórica da redenção, Jesus vai instruindo os seus apóstolos, convoca-os e diz assim o texto: tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes
poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas, e também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Todo o poder e toda a autoridade foi dada a Cristo, e Ele concede isso para a sua igreja. Aquele bordão, aquele cajado erguido representava a presença deste Deus que é todo-poderoso. E que aquele povo que se chama pelo seu nome, que busca a sua presença e confia nele, depende dele, coloca as suas demandas, aflições, seus medos, suas ameaças diante desse Senhor, erguendo os braços para dizer: Senhor, é o Senhor quem vai pelejar por mim, porque de mim mesmo eu serei destruído. Recebe a resposta desse Deus todo-poderoso em forma de poder sobrenatural, que traz uma inexplicável história para aqueles amalequitas que estavam em número maior, haviam cercado aquele povo provavelmente por trás, destruindo os mais fracos, chegando ao centro, cercando aquele acampamento fragilizado pela fome recente, pela sede recente, pela incredulidade recente. Mas aquele povo, vendo o poder de Deus, negando a Deus, vê naquele mediador, naquele que apontava para aquela missão de Cristo, que intercede por nós sem nós merecermos, que faz com que sejamos diante do Senhor aceitos, justificados e abençoados. Ele intercede e ergue aquele símbolo da ação divina na terra, e Deus assim lhes dá grande livramento. Nós, irmãos, somos habitados por esse Deus. Você já parou para pensar sobre isso? Quando a gente está ameaçado, encurralado, as pressões da vida, internas, externas, no trabalho, na família, medo de decisões que precisamos tomar, é natural que a gente enxergue essas coisas como maiores, não apenas do que nós mesmos, mas maiores do que aquele que cantamos domingo, que confiamos nele e entregamos a ele a nossa vida. E quando as tribulações nos dão um bom dia da segunda-feira, somos desafiados a colocar esta fé em prática, a lembrar que é a presença do poder de Deus em nós que nos fará vitoriosos, não pelo nosso merecimento, não por aquilo que nós fazemos, não pela força do nosso braço que pelejará, mas porque olhamos para o alto do monte e há alguém intercedendo por nós. Olhamos para nós e lembramos que Deus habita o nosso coração, e Ele intercede por nós de maneira indescritível, com gemidos inexprimíveis. Não dá nem para falar o que o Espírito Santo faz por você, e chora por você, e ora por você. Você não é capaz de imaginar como isso acontece. Eu não sou capaz de compreender, de conseguir imaginar como que alguém me ama a tal ponto de habitar em mim um ser cheio de mazelas, de vícios, de manias, de inconstâncias, de pecados, de vaidades, de orgulhos, de soberbas, de falsas motivações, de incredulidades, de fraquezas, e Ele resolve habitar em mim e orar por mim e interceder direto ao trono da graça a meu favor. Mas quando Ele faz isso, Ele encontra alguém que está à destra de Deus, ao lado do braço de Deus, erguendo diante do Pai um clamor de livramento em meu favor, um clamor de perdão em meu favor, um advogado que intercede por nós, porque Ele fez isso ao morrer sacrificialmente em nosso lugar. E enquanto nós batíamos os pregos em suas mãos e em seus pés, o cravejávamos com aquela coroa de espinhos e os cuspíamos com os nossos lamúrios, as nossas desavenças, as nossas incredulidades, Ele olhava para os céus e dizia: Pai, agora sim, com os braços em forma de cruz, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ele disse: é necessário que eu vá para interceder por vocês, mas quando eu estiver lá, vocês não ficarão sozinhos, porque eu enviarei o meu Espírito que estará em vós.
e Ele sustentará vocês, mesmo naquelas horas em que você olha para o lado direito, não tem ninguém, olha para o lado esquerdo, o lugar está vazio. Talvez a sua mãe que orava por você, que você não a tem mais. Talvez sua avó, talvez um irmão, talvez um amigo. Talvez alguém que essa pandemia tratou de levar para longe. Não tem ninguém, talvez, que vai olhar para você e arrumar um lugar para você se sentar e ter um momento de suspiro das suas tribulações. Nessa hora, é a hora de olhar para aquele que está além do monte, de onde me virá o socorro. Porque o meu socorro vem do Senhor, que fez o monte, que fez os céus, que fez a terra, que criou os exércitos. O Deus de toda a terra está conosco e nos dá vitórias, irmãos, mesmo quando o resultado deveria ser uma tragédia, porque ela já foi anunciada todas as vezes que negamos o Senhor na nossa vida. Mas o Senhor é misericordioso e não nos trata de acordo com os nossos pecados. Ele é um Deus de graça. Ele está chamando a mim e a você hoje. Lance suas armas no chão. Lance as armas carnais, seus recursos, sua vaidade, sua capacidade. A minha força, a minha influência, o meu conhecimento. Desarme-se. Você já tem perdido tantas batalhas por usar as armas equivocadas, por confiar em carros e cavalos. Convido você a fazer menção ao nome do Senhor. Ele é o nosso socorro. Ele é o nosso amigo. Ele é o nosso Pai. Ele é aquele que está conosco e em nós, e estará assim por toda a eternidade. Estamos aqui ainda, enfrentaremos aflições, problemas, angústias, dores, mas jamais, irmãos, sozinhos. Mas que isso não seja uma motivação para que você fique sozinho, se você está assim hoje. Que isso não seja uma motivação para que você entenda que Deus não vai desamparar alguém se você não for até lá. Porque os meios pelos quais Deus vai sustentar o braço de alguém e colocar um assento para um momento de descanso, um momento de renovo, muitas vezes será a sua mão, será o meu braço, será a sua voz, será a sua mensagem, a sua visita. Fomos chamados a cuidar, irmãos, uns dos outros, com os recursos que Deus coloca em nossas mãos. Por mais fracos que sejamos, por menores que sejam os nossos recursos, pastoreemos uns aos outros. Não espere que o pastor desenvolva o dom da adivinhação para chegar na sua casa e dizer assim: eu sei que você está passando por um momento difícil, quero aqui te ajudar, em que posso te servir? Chegue uns para os outros e para nós também, e busque ajuda, peça oração, se integre em um grupo de oração, não perca esta comunhão aqui, ó. Se você pode estar aqui, venha. É tempo, irmãos, de buscarmos a Deus uns com os outros. É tempo de olhar para o lado e perceber alguém que, como você, passa por lutas e aflições também, e você se oferecer para ser este ombro amigo, e certamente vocês terão apoio mútuo, oração conjunta e braços erguidos, e assim é melhor estar em dois do que um só, porque no dia que um cair, o outro levantará. Quero terminar lendo a carta de João, capítulo 1, verso 5 apenas. 1 João, capítulo 5. O verso 4, eu queria que nós lêssemos juntos. Eu vou lendo e o verso 4 nós lemos juntos. Diz assim a palavra do Senhor: todo aquele que crê em Jesus, que Jesus é o Cristo, ele é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos.
porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, diz o verso 4, todos juntos. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Não é a minha fé, a sua fé isolada, no seu cantinho. Nós temos esse momento a sós com Deus, mas o que vence o mundo, o que vence o pecado, o que vence Satanás, é a nossa fé. Juntos, irmãos, somos mais do que vencedores. Vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós precisamos tanto, Senhor, de Ti. Precisamos do Teu poder, da Tua autoridade, contra as ciladas de Satanás, as artimanhas dos seus exércitos, a oposição da linhagem da serpente, a perseguição das filosofias mundanas, dos ataques à nossa fé, das falsas teologias que nos acusam de falsos crentes por não nadarmos em uma vida fácil, próspera, rica, totalmente saudável, livre de sofrimentos. Como nós somos cercados, ó Deus, de tantos inimigos, e o maior deles está em nós mesmos, o nosso próprio pecado. Ó Deus, tem misericórdia de nós, mas nós queremos celebrar ao Senhor, Deus, que o Senhor sim, ao estender aqueles braços na cruz do Calvário, substitui a nossa vida pecaminosa ali. Tu se fizeste pecado por nós, para que em Ti fôssemos feitos justiça de Deus, de modo que nós somos Teus filhos, Senhor, mesmo capengando em nossa peregrinação, mesmo falhando, titubeando em nossa fé, Tu nos dás irmãos e irmãs que nos sustentam em oração, nos sustentam em nossas fraquezas, e assim ajudamos uns aos outros, consolamos uns aos outros, cantamos uns com os outros, nos levantamos uns com os outros, descansamos uns com os outros, porque sabemos, ó Deus, o que está preparado, reservado para todos os que em Ti esperam, todos os Teus filhos, os filhos do Teu amor, que hoje se congregam em toda parte do mundo, pessoas que são verdadeiramente israelitas, não porque de sangue e descendência direta de Abraão, de Moisés, mas porque nasceram não da vontade da carne nem do sangue, mas do Senhor, do Teu Espírito. Todos quantos foram chamados para crerem em Jesus, foram feitos Teus filhos. Esta é a congregação, esta é a Assembleia dos Santos, esta é a Igreja do Senhor Jesus, que por mais falha que ainda seja, enquanto aqui vive, é mais do que vencedora, porque sabemos que o Senhor já nos deu a vitória, o Senhor já venceu Satanás, já venceu o mundo, já venceu a morte, e nos dará a vitória final contra o pecado, quando um dia o Senhor voltar e restaurar todas as coisas, quando teremos a glorificação não apenas do nosso corpo, mas da nossa alma, do nosso coração, das nossas mãos, dos nossos olhos, da nossa boca, dos nossos ouvidos, e seremos impecáveis como Cristo é. Ó Deus, mas até lá, nos dê, Senhor, a humildade de contar uns com os outros, e a iniciativa firme, presente, caridosa, solidária, graciosa e generosa, de cuidarmos uns dos outros e lutarmos juntos as batalhas que nos cercam, sabendo que o Senhor é quem batalha por nós, e a nossa arma é a nossa fé. Muito obrigado, Senhor, porque até isso é dom do Senhor. Vem de Ti, para que ninguém se glorie. Louvado seja o Teu nome. Nos dê a paz de saber que somos Teus e que o Senhor tem cuidado de nós em cada vale da sombra da morte, ou em cada manancial rico de águas e alimento. Tu estás conosco. A Tua vara e o Teu cajado nos consolam. Assim oramos e agradecemos, em nome e para a glória de Jesus. Amém, Senhor.